Seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Nesta edição de retrospectiva, vamos recordar decisões sobre um dos principais direitos garantidos a todos pela Constituição Federal, a educação. Estamos só começando, não sai daí. TRF da Primeira Região assegura a aluno com autismo o direito de ingressar na universidade depois de ter sido aprovado em vagas reservadas a pessoas com deficiência. Estudante com ensino superior garante no Tribunal Regional Federal da Primeira Região o direito de cursar uma segunda graduação com financiamento pelo FIES. TRF1 entende que recém-formado deve ser indenizado porque não conseguiu o registro profissional após concluir graduação em faculdade não credenciada para ensino à distância. Saiba mais, hein? Agora, no Inteiro Teor. Quando o assunto são serviços educacionais, muita gente desconhece os direitos do autista, tanto na rede privada quanto na rede pública. Muito mais do que a vaga por meio de cotas, o autista tem direito a coisas como o transporte até a escola e uma pessoa para acompanhá-lo durante os estudos e promover a interação social do autista com o meio escolar. Esses direitos decorrem do fato de que, para efeitos legais, os autistas são considerados pessoas com deficiência. Mas nem sempre seus direitos são garantidos sem a interferência da justiça. E quem conta uma história que ilustra a luta pelos direitos dessas pessoas é Daniela Garcia. No início, Bernardo se desenvolveu como qualquer outra criança, mas com pouco mais de um ano, começou a dar sinais de que havia algo diferente. Até 1 ano de idade, eu me desenvolvi normalmente como qualquer outra criança. O problema foi que depois disso eu comecei a mostrar regressões. Passei a me isolar mais, parar de interagir tanto com as pessoas, eu parei de balbuciar para tentar falar, comecei a mostrar muitos comportamentos repetitivos. Bernardo só começou a falar aos 6 anos de idade. Ele tinha praticamente todas as características do autismo, mas conseguiu reverter a maioria delas com acompanhamento adequado. O diagnóstico precoce foi bom, porque aí eu tive tempo para conseguir reverter sintomas incapacitantes. As sessões de psicanálise me ajudaram bastante. Conversar e interagir com o Alfredo e a Ida me foi muito útil. E outra coisa que me foi muito útil foi minha educação e o modo como eu fui incluído. Mas nem todos conseguem o apoio necessário e o diagnóstico precoce. Esta psicóloga, que também é coordenadora do movimento Orgulho Autista Brasil, acrescenta que há ainda outra questão envolvida: os diferentes níveis de autismo. Existem, digamos assim, níveis, né? Então, vai do leve, o moderado, o severo, isso segundo o nosso DSM-5. Esse acompanhamento é contínuo. Esse acompanhamento começa na infância e pode durar até uma vida adulta. Na verdade, quem determina esse acompanhamento é o desenvolvimento da própria criança, a independência que ela dessa criança ou adolescente que ela vai desenvolver e a família que ali ao redor está. Então, em alguns casos, a criança, esse adolescente consegue ir para a escola, normalmente acompanhar os estudos, normalmente em outros casos não. Bernardo chegou à universidade e já está no 2º semestre do curso de Biologia na Universidade de Brasília. Entrou pelas vagas de ampla concorrência, mas por lei poderia tentar a chance naquelas destinadas a quem tem deficiência, como explica este advogado. Então, assim, tudo que tem no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão, aqueles direitos para a pessoa com deficiência, o autista tem direito também. A sociedade precisa entender que o autista, laudado, ele tem os mesmos direitos que aquela pessoa com deficiência. Então, independe do grau e independe da idade, o que importa é que tenha o laudo, que seja laudado por um profissional, geralmente um neuro
ou mesmo um psiquiatra. Mas um estudante autista precisou procurar a justiça para garantir o direito. Ele foi aprovado em primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em vagas reservadas a pessoas com deficiência. A instituição negou a matrícula com o argumento de que, no caso dele, não há restrição nem impedimento para o processo de desempenho ensino-aprendizagem. Já em primeira instância, a Justiça Federal assegurou o direito do aluno e a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença. O colegiado citou a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para confirmar o direito do estudante. Se a gente fizer um levantamento das universidades públicas, a gente vai ter a noção de quão difícil é a chegada de pessoas autistas a essas universidades. Então, as cotas são super importantes para que pessoas com transtorno do espectro autista possam adentrar as universidades ao mercado de trabalho. E veja a seguir. Aluno que cursou o ensino superior garante no TRF da Primeira Região o direito de cursar uma segunda graduação com financiamento pelo FIES. TRF1 entende que estudante deve ser indenizado porque não conseguiu o registro profissional após concluir graduação em faculdade não credenciada para ensino à distância. É já, aqui no Inteiro Teor. O Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES, é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação superior de estudantes em instituições de ensino particulares. Como em qualquer programa do governo federal, os interessados devem cumprir requisitos para serem beneficiados. Em caso de divergências, geralmente a Justiça Federal é o caminho para resolvê-las. Por exemplo, uma vedação não prevista em lei foi questionada por um estudante que já possui graduação no ensino superior. Mais detalhes dessa história na reportagem de Márcio Fontinelli. A Lei 10.260 de julho de 2001 instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é uma oportunidade para a pessoa de baixa renda que não conseguiu vaga em uma universidade pública estudar em uma instituição privada. Funciona como um crédito estudantil. O aluno pode se inscrever para ser beneficiário do governo ou da própria faculdade particular. Nas duas situações, assim que termina o curso, ele tem que pagar. A diferença é que, no caso do governo, o valor pode ser devolvido sem juros. Para se inscrever no FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ter conseguido nota igual ou superior a 450 pontos, além de não zerar a redação. E existe outra restrição ao ingresso no programa, é a vedação do candidato que não tenha quitado o financiamento anterior do FIES ou do Programa de Crédito Educativo. Mas é um posicionamento do Ministério da Educação que tem gerado polêmica. O MEC tem negado o benefício para quem já se formou utilizando o FIES, quitou a dívida, mas deseja fazer uma nova graduação utilizando o fundo educacional. E é justamente isso que uma estudante questionou na Justiça Federal. Ela ganhou em primeira instância, mas o MEC questionou a sentença. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao recorrer, a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação argumentou que o FIES tem como objetivo dar oportunidade a todos igualmente. Sendo assim, a autora não possui o direito, pois já é formada e, ao contrário do público-alvo do FIES, teve a oportunidade de concluir um curso superior. O FNDE termina dizendo que essa limitação é necessária porque os recursos financeiros destinados ao financiamento de uma segunda graduação de um mesmo estudante impede o acesso de outro que necessita dela para frequentar o ensino superior pela primeira vez. A relatoria do processo ficou por conta da desembargadora federal Daniele Maranhão. No voto, ela reforça que a redação da Lei 12.202 de 2010 restringe a concessão de novo financiamento apenas ao estudante que esteja inadimplente com FIES ou com programa de crédito educativo. Com isso, com exceção do estudante inadimplente, não existe qualquer outra vedação para estudantes que já tenham sido beneficiários do FIES se candidatarem ao novo financiamento.
Nos termos do voto da relatora, a 5ª turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação do Ministério da Educação. Para atender a crescente demanda por um curso superior, o mercado de ensino tem que crescer. Uma expansão que não pode ocorrer sem regulamentação. E o Ministério da Educação é responsável por autorizar o funcionamento desses cursos, seja de graduação ou pós-graduação, um processo que demora algum tempo. Por isso, algumas instituições oferecem cursos ainda em processo de reconhecimento. O resultado é um diploma sem validade e muitas dessas histórias chegam aos tribunais. Conheça agora o desfecho de um caso assim que aconteceu no Maranhão. Foram 4 anos de dedicação ao curso à distância até conseguir se formar em serviço social na FACIG, Faculdade Cidade de Guanhães, no Maranhão. Mas ao concluir a graduação, Carlos Henrique e outros colegas levaram um susto. Tiveram os registros profissionais negados pelo Conselho Regional da categoria. Nós nos sentimos envergonhados, né? E também ficamos perturbados, porque, e agora? Tanto investimento, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar em quê? Vamos voltar a trabalhar naquilo que nós trabalhávamos antes, né? Isso ganhando pouquinho, né? Para sustentar as nossas famílias, onde na verdade o curso superior era para justamente nós darmos um salto para o futuro e termos uma vida melhor, darmos um futuro melhor para as nossas famílias. Então a expectativa foi de água abaixo, uma vez que nós ficamos impossibilitados de exercer a nossa profissão. A justiça foi a saída encontrada por Carlos, Samira e outros alunos da turma em busca de reparação. É como explica o advogado que entrou com a ação. Embora os autores tenham sido criteriosos e cautelosos na escolha da instituição FACIG, que estava devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação, e com experiência já em cursos no estado do Maranhão, a Samira só veio a ter conhecimento após o indeferimento do seu processo de registro profissional, junto ao Conselho Regional de Serviço Social da 2ª Região, sob essa justificativa de que a FACIG não estava credenciada para ofertar o curso na modalidade EAD ou semipresencial. Inclusive, o descredenciamento no Ministério da Educação só veio ocorrer no curso do processo. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já garantiu reparação a um dos alunos. A União e a faculdade deverão pagar R$50 mil de indenização por danos morais de forma solidária. A União chegou a alegar no processo que apenas a faculdade deveria ser responsabilizada. Mas a 6ª turma do TRF1 destacou que consta nos autos nota técnica demonstrando o credenciamento da FACIG junto ao Ministério da Educação e o reconhecimento do curso no formato presencial. Sendo assim, para os magistrados, a União deve sim ser responsabilizada também, porque, segundo a Lei 9.394 de 96, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. A turma ressaltou que os alunos não podem sofrer os prejuízos, no caso, se aderiram de boa fé ao curso e cumpriram todas as etapas necessárias à graduação. Nós não saímos da nossa cidade para ir para outro lugar para fazer uma faculdade, porque não tínhamos condições para isso. De tal forma que nós fomos abordados pela faculdade, nós acreditamos, olhamos o CNPJ, mas lamentavelmente nós não sabíamos desse pequeno detalhe. O que nos entristece, na verdade, é que agora nós estamos formados, mas sem poder exercer a nossa profissão, que tanto nós amamos. Para evitar problemas antes de ingressar em uma instituição de ensino, o estudante deve procurar saber se o curso pretendido é reconhecido. Para isso, pode acessar o site EMEC, que é um portal do Ministério da Educação. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até nosso próximo programa, hein? Tchau!